Ajeitando aqui, bom dia. Deixa eu melhorar aqui pra gente, quando vocês vão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bonjour. Buenos dias, good morning, buongiorno. Guten Morgen. Ohayou gozaimasu. Excelente sábado para todos. Hoje eu tô de... Dá pra ver aqui, parece café, mas não. Chá de floranil, ainda não tomei meu café da manhã, daqui a pouquinho eu tô com cara de talvez. Depois eu conto essa história, cara de talvez, né? Cara de quem fez farra. E sigo. Gente, eu tô incrível. Tô surpresa comigo mesma. 0 álcool, 0 glúten, 0 leite, bebendo muita água. Mas recebi meus exames, poxa... Preciso compartilhar meus exames com vocês, algumas coisas, alguns marcadores interessantes que eu tô super feliz. Já falei pra vocês que quero compartilhar aqui. Compartilhei minha vitamina D, né? 7,5, tô super orgulhosa. O que eu falo de vitamina D? Hoje a gente vai falar um pouquinho bem de leve, porque o objetivo hoje, deixa eu botar aqui a... Bom dia, Lu! Lu, a gente precisa fazer uma live, você topa? Luciana é tímida para aparecer nas redes sociais, mas convite feito, viu? Oficial aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. O nome da live hoje é grande, né? Que é o que fazer para não usar colírio. Então, deixa eu ver como é que eu boto. Não usar colírio. É possível não usar colírio? É possível não usar colírio. Pronto, fixei aqui. Missão difícil essa, né? Não usar colírio. Será possível isso, gente? Não. Oba! Gente, oficial, hein? Tô ouvindo. Quando acabar aqui, eu já vou te mandar um direct pra gente combinar essa live, que vai ser massa. Tem tudo a ver. Cardiologia com oftalmologia, melhor. Tudo tem a ver com oftalmo, gente. Tudo tem a ver com tudo, né? Essa coisa desse corpo que é um quebra-cabeça incrível e que a gente precisa conectar essas peças. Eu tava pensando esses dias, Bruninho ama Lego. Ele gosta muito de Lego. Era um dos brinquedos que ele mais gostava de ganhar, era Lego. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade do filho de vocês, enfim, de brincar de Lego, mas o Lego vem 300 mil peças, né? O grau de dificuldade é exatamente a quantidade de peças do Lego. Então, à medida que ele vai aprendendo a montar essas pecinhas, a gente vai ampliando a quantidade de peças e vem uns saquinhos com as peças. E a gente precisa o quê? Montar essas peças. Essas peças desmontadas, elas não fazem muito sentido. E eu acho que o grande o grande barato, assim, essa coisa fantástica de um bom profissional médico é juntar peças e não entender tudo de uma pecinha, né? É aquela pecinha daquele tamanho, você sabe tudo da peça e não entende absolutamente nada do todo, você não consegue entender essa peça como fazendo parte do todo. Então, minha especialidade é essa pecinha chamada olho. Dentro dessa peça, ainda tem micropeças, que são as subespecialidades dentro da própria oftalmologia. Mas se a gente sabe um montão de uma pecinha, às vezes perde o sentido, porque eu perco esse sentido do todo. Então, acredito que a gente precisa voltar para esse todo, e muito do não usar colírio tem a ver com isso, né? Se é possível, eu vou falar de terapias oficiais, tradicionais, opções não colírio. Falei ultimamente de muito de efeito colateral, problema de remédio. Lembrar que remédio não cura ninguém, trata sintoma. Ainda é o que a gente faz com pacientes com glaucoma, tratar sintoma. E às vezes quando a gente nem encontra a pressão alta, a gente trata do mesmo jeito, porque a gente se sente um pouco de mãos atadas. E a gente identifica ali uma pressão que a gente chama de pressão-alvo, pressão ideal, para poder fazer o tratamento. O que eu acho que mostra nossa ignorância no sentido de ignorar, desconhecer. Então, quando a gente desconhece ali alguma pecinha, a gente usa a ferramenta que tem. Mas eu acho que a gente pode usar muito mais ferramentas do que o que a gente tem usando atualmente. Então, lembrando que o glaucoma, basicamente, no tratamento,
A gente vai ter 3 linhas de tratamento. Tratamento medicamentoso com colírios. Hoje a gente tem uma gama enorme de colírios, felizmente, né? Classes diferentes, associações diferentes. Podemos usar até 4 substâncias, é o máximo que a gente pode utilizar. Existe medicação oral para glaucoma, porém, esse remédio, que também o objetivo é reduzir a pressão intraocular, ele não deve ser utilizado como tratamento crônico, ou seja, contínuo. Então, ele é um tratamento pontual, no momento onde a gente não está conseguindo mais um controle da pressão só com colírio, e o paciente está ali, aí já tem indicação cirúrgica, e aí para segurar um pouquinho essa pressão intraocular, dessa pressão intraocular, a gente recorre ao uso de medicação oral, mas esse não faz parte de uma linha de tratamento oficial do paciente crônico com glaucoma, né? Então, mas imagine, 4 colírios é muita droga para um olho só. E nenhuma delas está tratando o que causa, né? Você pensa, pergunta, por que a pressão subiu? Por que a pressão subiu? Eu fico perguntando por quê. Eu me incomodava um pouquinho quando meu paciente me perguntava. Porque eu ficava chateada não pela pergunta em si, mas o paciente chega todo atrapalhado, 300 mil remédios, hipertenso, diabético, estressado, não dorme, estilo de vida todo confuso. Então eu fico pensando, será que ele pergunta para o cardiologista, por exemplo, né? Vou conversar com a doutora Luciana Cunha Nascimento aqui brevemente. Será que ele pergunta, doutora, por que minha pressão subiu? Como ele me pergunta no consultório, por que minha pressão tá alta? E quer achar que a pressão tá alta, porque na noite anterior, foi porque ontem eu não dormi direito. Ontem eu falei, você dorme bem quantas vezes por semana? Não durmo bem, então a pressão tá alta sempre, né, gente? Fica tentando arranjar uma desculpa. Mas ele me fazia essa pergunta, e eu ficava falei, será que ele tá perguntando por que ele não dorme? Será que pergunta por que a pressão subiu? Porque a pressão arterial, inclusive, eu acho que é tão banal. Não, fulano é hipertenso. Não, eu sou hipertenso. Não, eu uso um remedinho para pressão, mas não é nada não, tá controlada. Você tirou o que causou o aumento da pressão, você só tá usando o remédio para poder baixar o sintoma, que foi o aumento da pressão. E aí ele me perguntava isso, eu ficava... Mas isso começou a me despertar essa pergunta para eu mesmo entender esse paciente que está na minha frente, que está com a pressão alta, ou que está com a lesão do nervo óptico, que me faz pensar em glaucoma, e eu perguntar o que causou esse aumento da pressão. Não é só o que fazer para baixar a pressão. Eu tenho que tirar o que está causando esse aumento da pressão, porque se, de fato, eu mexo nessa peça que aumenta a pressão intraocular, que causa dano ao nervo óptico, eu posso resolver o problema da pessoa. A gente, infelizmente, não pode usar essa palavra curado, mas é um controle muito mais eficiente, né? Se eu consigo controlar o maior fator de risco para glaucoma sem remédio, sem medicamento. Então essa é a minha linha de pensamento atual, eu acho que é possível, e eu acho que a gente precisa caminhar mais por isso, independente de estar tratando da forma mais tradicional, então independente de como a gente opte por tratar, a gente precisa pensar em alternativas, em tratamentos conjugados. Não são tratamentos alternativos, é um somatório de estratégias para a gente ter um resultado. No final, o que é que eu quero? Controlar essa doença e preservar a visão. No final, sempre o objetivo vai ser esse. Controlar a doença, uma vez que a gente não pode chamar curar, então eu preciso controlá-la e preservar a visão. Então, um bom tratamento, que é um tratamento que eu considero sucesso no paciente com glaucoma, é toda vez que ele volta para mim e a doença está controlada, ou seja, eu não estou tendo progressão em nenhum dos critérios utilizados, ou seja, nem a pressão está subindo, nem o campo está mudando e o nervo não está mudando de aspecto. Então, se eu somo isso aqui 3, estou preservando a visão, significa que meu tratamento está indo bem, né? Então, a gente precisa estar sempre revendo isso. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem que somar isso. Não pode ser uma coisa só, inclusive. Então, não adianta, minha pressão tá boa. A pressão tá boa e a doença continua progredindo, significa que não é isso. Ou essa pressão ainda não tá o ideal para aquele olho e a gente precisa usar outras ferramentas para poder minimizar. Eita, saúde. Vocês dão saúde quando alguém espirra? Olha que lindo o meu álcool. Tô chique. É bárbaro isso, né? Super, deixa eu aproveitar e fazer recomendações, né? Que é o mesmo desse aqui, ó. Pausa para merchan. Mentira. Coisa, sou apaixonada por esses cachepôs. Querem me fazer perguntas que vou entrar no tratamento agora propriamente dito? Tchan, 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 tchan.
menos remédio na vida, melhor. Quanto menos remédio na vida. Sempre entender que remédio normalmente, e pra glaucoma eu posso falar isso, não cura, né? Você não usa o colírio. Ah, usei um mês, baixou a pressão, pronto, resolveu. Por quê? Porque a pressão não subiu por falta daquele remédio. Então, ele não melhora o funcionamento e resolve o problema, né? Eu vou usar aqui 60 dias, pronto, vai resolver, né? A drenagem do líquido que não tá funcionando. E aí vai dar tudo certo. Não, não é assim que funciona. Então, medicamento para glaucoma trata sintoma. Opções não medicamentosas para o tratamento de glaucoma. Então, tratamento de glaucoma. Colírio. A segunda opção é laser, que agora não é exatamente segunda opção, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, ou cirurgia. E a gente não deve pular etapas. Atendi a paciente essa semana com diagnóstico de glaucoma, quer dizer, ela nem tinha diagnóstico de glaucoma, acho que ela falou com alguém, conversou com alguém, e a pessoa já disse que ela tinha que operar urgentemente. Ela sequer tinha diagnóstico. Então, vamos supor que ela fosse só uma suspeita, nunca tratou e já queria pular para a cirurgia. Como se operar fosse. Opera logo, e muitas pessoas têm essa visão do procedimento cirúrgico. Não é melhor operar logo, não. Como que diz, opera, tira esse negócio e resolve. Não. Essa não é a primeira escolha para a maioria dos glaucomas. Então, a não ser que seja um glaucoma que esteja sido induzido por um cristalino, um glaucoma de ângulo estreito que não resolve exclusivamente com laser. Enfim, são casos específicos. Mas se eu pensar na maioria dos glaucomas, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, não, tratamento cirúrgico não é a nossa primeira opção, nem deve ser, né? Mas a gente pode pensar em alternativas de colírio ou alternativa do laser, que é uma grande tendência atual. Tivemos uma conversa aqui com o Dr. Nassi sobre laser, depois vocês dão uma repassada lá. Hoje é uma tendência de se indicar o laser para glaucoma mais precoce, o que pouparia essa superfície ocular de tanta medicação antes da hora. Então, daria uma chance do corpo dar uma respirada de colírio e a gente usa essa estratégia do laser na região de drenagem do líquido do olho, que chama humor aquoso. Então, a gente melhora essa drenagem, reduz a pressão intraocular e a gente evita colírio. Então, hoje, uma forma interessante de não usar colírio, pelo menos passar um período sem usar colírio, seria o uso do laser. Eu acredito que cada vez vai se indicar mais o laser como primeira opção terapêutica. Hoje, normalmente, a maioria dos oftalmologistas, eu me incluo nessa maioria, não indica como primeira opção por uma série de fatores, inclusive financeiro. Então, ele tem um custo inicial de desembolso na hora. Depois, você faz uma conta lá de tudo que você vai usar de colírio no decorrer daquele tempo que o laser está fazendo efeito. Acaba que bate do ponto de vista de custo, mas já falei também aqui de custo, que tem um barato que sai caro, né? Não acho que é o caso. Eu, particularmente, tenho estudado bastante a trabeculoplastia laser. Acho bem interessante o procedimento, mas como eu vejo o glaucoma um pouco mais além da pressão, eu ainda não sou tão entusiasta, certo? Do laser. Então, funciona, é bacana. Eu acredito que eu vou começar a indicar mais, até para ter mais resultado e poder dar a opinião de como funciona para meu paciente, né, o resultado do laser. E até porque eu posso ir fazendo terapias conjugadas e poupar o paciente de uso de medicamento aí cronicamente, né? Porque depois que a gente introduz o remédio, é muito difícil retirar remédio. Então, pra gente retirar medicamento, como na teoria não tem cura, há uma grande resistência. Mas eu tiro remédio. Tenho vários pacientes com glaucoma sem colírio. Então, é possível. Mas eu não faço milagre se a pessoa não quiser mudar. Então, se você que tá aqui ou tem glaucoma, ou é suspeito, ou tem história familiar interessante, ou não quer ter, isso também é muito interessante, não quer ter, precisa mudar agora. Mude agora. A primeira doença que você tiver na sua vida, principalmente a doença crônica. Então, se você tem uma enxaqueca, que você vai falar, tem enxaqueca, parece que assim, você vai carregar, tem enxaqueca pra vida toda, né? Ah, e tem enxaqueca. Não, eu tenho enxaqueca desde nova. Tipo, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente, dá pra mudar. Então, ó, tem enxaqueca, tem rinite, né? Processos alérgicos. Não, eu tenho rinite. Tipo, assumir que tenho rinite e vou morrer com rinite. Não, não é assim. Ah, eu tenho glaucoma, doença crônica, pronto. Vou carregar esse diagnóstico, esse carimbo. Eu sou hipertenso.
vai ser hipertenso a vida toda. Sou diabético, vai ser diabético a vida toda? Não, não é assim. O que me levou a esse adoecimento? Pegue, se vocês já estão colecionando doença, dá um pouquinho mais de trabalho fazer isso. Mas se vocês estão com uma doença, uma só. Pare para rever o que você está fazendo de errado na sua vida. Repense a alimentação, repense seu sedentarismo, repense seu nível de estresse. O grande problema é que as pessoas não querem mexer naquela ferida que vai curar. Ela não quer mexer naquilo. Aí fica se entupindo de tratar sintomas, porque não quer mexer naquela pecinha que é o que vai resolver o problema, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Mandem perguntas pra mim, que é uma live interativa. Ontem eu fiz uma sessão de fotos, pro sinal. Gilberta, bora ficar sem colírio? Bora lá, uma coisa importante da retirada de medicação. Eu tenho alguns pacientes sem colírio e a gente vai fazendo um planejamento. E não são sem colírio pós-procedimento, né? Não é sem colírio porque operou catarata, não é sem colírio porque fez laser, não é sem colírio porque operou glaucoma, é sem colírio porque mudou a saúde. Isso é incrível, fantástico. Mas toda vez que a gente faz uma estratégia de tratamento ou de retirada de medicamento, a gente precisa estar sempre revendo. Vou dar alguns exemplos, outros sem ser só do olho. Você está hipertenso, arterial, que para mim a doença mais frequente no consultório hoje é a hipertensão. Tanto é que a pessoa nem diz que é hipertensa, ela só diz que usa remédio, ela nem se considera hipertensa de tão comum que é. Tem alguma doença? Não. Aí, às vezes eu já nem pergunto se tem alguma doença, eu pergunto, que medicamentos você usa normalmente? Aí tá lá um remedinho para pressão, mas ela nem acha que ela é hipertensa. Vamos supor, você estava hipertenso, teve esse diagnóstico, cardiologista iniciou seu tratamento. Remedinho para pressão, beleza. Aí você identificou junto com seu médico, ou com as informações que você vai tendo, a gente tem muita informação, e fala, poxa, tô no caminho que não tá bacana, eu tô fazendo alguma coisa errada. Poxa, já faço atividade física, não tô muito acima do meu peso, eu sou muito estressado, eu acho que é o estresse, minha pressão é de estresse. Gente, se a pressão é de estresse, mexe no estresse. Veja estratégias para reduzir, administrar e minimizar seu estresse. Sua pressão vai cair, vai baixar. A pessoa quer continuar sendo estressada, aí ela tá fingindo pro médico, que tá tratando. Não tá tratando, certo? Bota na mente, não tá resolvendo o problema. Só faz o médico dormir mais tranquilo que tentou fazer alguma coisa por esse ser humano e a pessoa se sente tratada. Não está tratando, está tratando sintoma, certo? A causa tá lá, bater na porta, e por isso que complica. Então, identifica o que tá de errado. Mas, bom, identifiquei. Tava fazendo errado, muito estressado. Comecei a usar outras terapias, então, reforcei minha atividade física, ajustei minha alimentação, melhorei meu sono, tô gerenciando melhor meu estresse, né? Entendendo mais por que eu me estresso, por que eu sou muito ansioso, tal. Tô compreendendo esse mecanismo, fiz minha parte. Aí, pronto, eu fiz minha parte. O remédio, normalmente, o que ele vai acontecer? A pressão vai começar a cair demais. Vai ter que voltar no cardiologista, não suspende por conta própria. Por favor, tá bom? Ok, tô fazendo certo, volta no cardio. Poxa, realmente sua pressão melhorou. Bora aqui, às vezes reduzir dose, dependendo de como estava essa pressão inicialmente, porque pode ser que você tenha chegado com a pressão arterial, tô falando de pressão arterial, muito alta. E aí, ele vai reduzindo até o momento que ele se sinta seguro para suspender remédio e reavaliar. É sempre importante isso. Reavalia. Poxa, tá bacana, bora continuar. Reavalia e vai estar sempre reavaliando. A mesma coisa no olho. Qual o objetivo final do colírio? Reduzir pressão intraocular. O colírio para glaucoma só faz isso. Nada além disso. Gente, eu tô agoniada com meu cabelo, porque tá batendo um reflexo. Se eu tiro o cabelo do rosto, me dá uma sombra aqui. O que eu faço? Me conte. Então, bora lá, minha estratégia para tirar colírio de paciente. Então, tá lá, já tem diagnóstico, usa remédio.
Bora mudar de estratégia, cuidar desse ser humano como um todo, ajustar o que está de errado, botar no prumo, encaminha para o nutricionista, bora otimizar um pouquinho essa saúde, bora criar estratégias para dormir melhor, bora tirar esses veneninhos que a gente come, que a gente sabe que não presta. Ninguém come errado inocente. Todo mundo come errado, reconhecendo que é porcaria, que é lixo. Para onde vocês acham que vai esse lixo? Não vai tudo pro cocô, tá bom? Não vai tudo pro cocô. O lixo entra. Lixo no corpo é igual a doença. A gente escolhe comer lixo todo dia. Tudo bem. Escolhemos e pagamos um preço. Mas a gente tenta fazer uma estratégia de mudança, de hábitos, de visão da saúde. Ó, você precisa mudar. Você precisa, bora começar. Começa a dar o primeiro passinho, né? Bora iniciar aqui estratégias conjugadas. Aí o paciente volta. Mantém lá o colírio. Puxa a pressão controlada. Acho que ele fez grandes mudanças. Exames bacanas. Legal. Bora reduzir. Tá usando mais de um colírio? Bora reduzir, ver como é que fica. Reduz e reavalia. Reavaliou, mantém, tudo tranquilo, tudo lindo. Mesma coisa. Mantém estratégias, reforça algumas coisas que ainda não estão bacanas, reavalia. Pressão baixinha, bora pensar em suspender. Suspendeu e a pressão voltou a subir? Poxa, ainda não dá, ainda tem alguma coisa aí que a gente não conseguiu resolver. Mas com isso, eu consigo reduzir medicamento e às vezes eliminar. Mas sempre tem que ser assim. Trata, tanto quanto trata. Quando eu passo um colírio, eu imagino, eu conheço mais ou menos a efetividade daquele remédio que baixa X% da pressão ocular. O paciente precisa voltar para ver se funcionou. Às vezes, na teoria é uma coisa e na prática é outra. Achei que com um colírio ia funcionar, não funcionou, não baixou, não reduziu. Bora ter que associar 2 colírios, 3 colírios, 4 colírios, cirurgia. Enfim, não é assim na hora de tratar? Na hora que você vai estar com diabetes, o médico imaginou ali que aquele remédio, naquela quantidade, ia deixar a sua glicemia do jeito ótimo. De repente, quando volta, não tá ótimo. Precisa mudar, associar estratégia, mudar de droga, acrescentar outra coisa, certo? Mas se você faz sua parte, eu te garanto que você vai usar menos remédio. Garanto que você vai usar menos remédio. O laser pode ser uma estratégia nisso. Por que eu tenho ainda uma pulguinha aqui atrás da orelha do laser, apesar dessa enxurrada de informações nos empurrando pro laser, certo? É uma tendência, Aí tenho medo de tendências às vezes. Uma tendência. Porque eu acho que hoje eu não entendo o glaucoma como um defeito da malha trabecular, que eu preciso fazer um laser para aumentar essa drenagem, certo? Eu tô tratando com o laser sintoma do mesmo jeito que eu faço com remédio. Eu não mexo no que causou, eu não mexo na causa. Você fala, doutora Soraya, mas qual a causa? Não temos essa resposta. Não existe uma coisa. É a deficiência de vitamina D que causa o aumento da pressão? Não, não é. Mas, quando a gente regulariza os níveis da vitamina D, vai ajudar nesse controle, ou seja, eu vou ter um curso melhor da doença. Pessoas que têm a deficiência, então o ideal é você nunca ser deficiente. Então, para quem é jovem, para quem tem filho, garanta que seu filho vai ter essa suficiência a vida toda, vai poupá-lo muito de doenças, porque não vai ligar esse gene, porque depois que liga o gene, é mais difícil desativar o gene. Então, o ideal é que na vida a gente busque não ativar genes de doença, porque depois que a gente aciona o gene do adoecimento, é muito mais complicado se manter saudável, ou seja, sem ajuda de medicamento. Então, o ideal é que a gente tente sempre manter nossos níveis ótimos de saúde. É a manutenção constante desse sistema que nos faz envelhecer com mais qualidade de vida, sem somando adoecimento e dizendo que é por causa da idade, é por causa da idade, é por causa da idade. Não, não é por causa da idade, é por causa do lixo acumulado no decorrer do tempo. Isso é doença crônica, é lixo acumulado no decorrer do tempo. Uma artéria não entope do dia para a noite. Ela vai entupindo, 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 mas para isso ela precisa estar sendo machucada continuamente, até que ela fala, não cabe mais, não dá para passar o rio aqui. E aí transborda, né? Ou sangra, ou falta oxigênio ali naquele lugar. Cadê que vocês só de palminha e nada de me fazer perguntas? Só a Gilberta que disse, deixa o cabelo. Oh, meu Deus. É porque bate isso aqui, eu não queria fechar a minha janela.
Tô aproveitando a luz do dia, por sinal, luz, gente, luz é vida. Então, bora lá. Para não usar colírio, o que mais? Laser, cirurgia. Gente, esquece cirurgia de glaucoma como primeira opção terapêutica. Então, agora, o ideal é nunca precisar operar, certo? Mas a gente também não pode retardar, infelizmente, quando o paciente chega nesse nível cirúrgico, é porque a gente falhou em todos os processos antes. Então, por isso que eu digo, na primeira doença, no primeiro diagnóstico, mude. Na primeira suspeita, mude, certo? Ajuste. Muda o rumo. O fato da gente ter pegado a estrada errada, a gente não precisa seguir naquela estrada, não. E eu sinto que hoje tá difícil. A pessoa pega a estrada errada, mas ela não quer dar o braço a torcer de que tá no caminho equivocado. E insiste, o pior, acelera naquele caminho. O caminho já se mostrou que não funciona, que não dá resultado, que dá profunda dor, tristeza, mas ela não. É por aqui, bora só acelerar. Gente, acelerar no rumo errado, você só tá mais distante de sua cura. Então, noção de como a gente lida com a saúde assim, acelerando mais em direção ao adoecimento. E tem algumas crenças que a gente precisa modificar. Que é, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Criança que tem alguma doença, tem lá um diagnóstico, qualquer um. Um diagnóstico de uma doença grave ou crônica, tem um diagnóstico. Aí, a gente pede para ajustar a alimentação. Bora mudar. Primeiro, a gente muda o que come. Muda o que come, muda o estilo de vida, reforça a qualidade do sono. Aí você sabe, quando a gente pede para tirar esses alimentos, tirar leite, tirar glúten, beber água, a resposta é assim. Poxa, o pensamento, não é nem a resposta, né? Poxa, mas ela já tem isso aqui, né? Tipo assim, poxa, coitadinha. Ela já tem essa doença. Eu ainda vou privar ela desse prazer que é comer essas coisas. Esse é a pior estratégia que a gente pode fazer. E a gente faz com a gente, com os pais, com as pessoas mais adoentadas. A gente fala, poxa, a pessoa já tá passando por essa situação, né? Tão complicada. Eu ainda vou tirar o leite dela? Gente, mas é o leite que tá matando a pessoa. Você vai tirar o que mata a pessoa, mas tá difícil entrar isso na cabeça. Parece que tá tirando uma coisa muito bacana da vida. Não é tirar o que é bacana, é tirar o que não presta. Tirar o que tá matando aquele ser humano. Tira o que mata. Tira a grande... Quem diz isso não sou eu, não. Então, pra gente se curar, a gente precisa abandonar aquilo que tá nos matando. Normalmente é alguma coisa que a gente gosta, que traz algum grau de prazer e bem-estar. Isso vale para tudo, para comida, para estilo de vida, para relacionamento, para trabalho. Então, reconhecer o que está nos matando e abrir mão daquilo para viver melhor é o primeiro passo para se curar. Então, para a gente pensar em cura, a gente precisa reconhecer o que está nos matando. As pessoas vivem um estilo de vida, de trabalho, que mata. Ela já entendeu que mata, mas ela botou na cabeça que esse é um estilo de vida que é legal. Que é bacana ser workaholic, que é fazer mil coisas, que é não dormir, que ser estressado é bacana. Vive num ambiente onde esse estilo é valorizado. Se você for muito tranquilo, ou se você não trabalhar tantas horas por dia, você é preguiçoso. Então, existem algumas crenças que a gente precisa ir desfazendo. Que dormir cedo é ruim. Ruim no sentido, não, gente, a pessoa devagar, que dorme cedo não é possível. Né? Que você tem que dormir tarde, que você tem que usar celular até o último minuto. Então, assim, tem algumas crenças que a gente precisa se desfazer. O leite é muito difícil tirar o leite de alguém. Por quê? Porque no nosso subconsciente o leite está associado a uma coisa bacana, porque durante anos e anos e anos e anos e anos a gente recebeu enxurradas de informação que o leite é legal. E quando a gente pensa em leite, a gente tem uma memória afetiva, a gente tem um carinho, a gente acha que a gente precisa do cálcio do leite. E aí a gente tem esse apego, então a gente tem uma informação de que é ruim, tá aí, 300 mil trabalhos mostrando os malefícios do leite para a saúde, mas a gente está apegado no leite.
né? E o leite, vou repetir, não é lactose, não é só o leite branquinho, é tudo que vem do leite de origem animal, seja o leite de vaca, de búfala, de cabra, de ovelha. Todos os leites de origem animal vão ser ruins para o corpo, eles vão gerar inflamação. E a inflamação é a base de todo adoecimento das doenças crônicas. Então, a primeira coisa que a gente precisa para se curar é tirar o que atrapalha. Tira o que atrapalha e depois a gente suplementa com o que, enfim, se vocês forem por essa linha de suplementação, vocês sabem que eu sou adepta disso, porque o corpo, a gente não consegue, através da alimentação exclusivamente, suprir tudo que a gente precisa. Então, a gente suplementa o que há, o que está faltando, o que está precisando. Mas tirar o que atrapalha é a primeira coisa. Senão é a gente construindo um muro e destruindo. As pessoas querem construir, então compram 300 coisas aleatoriamente, de suplementos, vitaminas, o que falaram, o que diz que é bom, e continua destruindo. Você constrói de dia, destrói, constrói de... Não vai subir muro, não vai haver construção. Então, tira o que está te atrapalhando, tá? Tira o que está atrapalhando. É o primeiro passo para a gente se curar. Então, tirar o que atrapalha, para mim, é a coisa que faz mais diferença, é isso. A suplementação de vitamina D tem se mostrado extremamente eficaz no controle dos pacientes com glaucoma. Vitamina D não é para abaixar a pressão, porque ela não é um remédio de reduzir pressão intraocular. Que isso fique muito claro. E por isso que alguns trabalhos não têm o desfecho esperado, porque querem de uma vitamina um resultado de um remédio. Não é assim que funciona. Mas à medida que a gente otimiza esse corpo completo, montando de fato essas pecinhas desse Lego, transformando em algo bonito e bacana da gente ver e usar e tal, é isso que faz a beleza, tá bom? É a junção dessas pecinhas. As pecinhas separadas, elas não fazem sentido. Toda vez que eu cuido só de uma pecinha e esquecendo as outras, inclusive negligenciando a importância das outras, a gente tá pecando demais. Eu tenho estudado muito de um glaucoma chamado glaucoma de pressão normal. O que é o glaucoma de pressão normal? É aquele glaucoma onde a gente não encontrou esse pico de pressão. É desesperador para o oftalmologista o glaucoma de pressão normal. Por quê? Se o glaucoma está muito linkado ao aumento da pressão, eu encontro o paciente com lesão clássica do nervo óptico, clássica, seja a retinografia, a biomicroscopia de fundo, nosso T, lesão clássica do nervo, e a pressão tá normal, gente, cadê? Tá faltando uma peça do quebra-cabeça. Por que tá faltando essa peça do quebra-cabeça? Porque glaucoma não é só pressão, certo? A pressão é um fator modificável que a gente consegue hoje interferir, por isso ela é tão valorizada. Porque é a única peça que, de fato, eu consigo mexer. Mas se a gente melhora o funcionamento desse olho, dessa malha trabecular, se eu protejo esse disco, eu também tenho desfechos muito positivos. Então, vamos aprender a somar estratégias que a gente, com certeza, vai ter resultados muito mais favoráveis. Vamos pensar em outras coisas que reduzem pressão intraocular, sem ser remédio, uma vez que o objetivo da live é mostrar que nem só de colírio vive o glaucoma, né? Então, é possível a gente ter bom controle de pacientes com glaucoma sem colírio, ou com o mínimo colírio possível, reduzir o uso, que já é muito bacana. Ou não aumentar, né? Porque a história natural do glaucoma é um colírio, depois um colírio mais forte, depois a associação de colírios, e assim a gente vai até aí opera a catarata para ver se o problema é o cristalino, e a gente vai empurrando e tentando segurar aí com unhas e dentes a visão. No final a gente quer preservar o quê? A visão. Não adianta a pressão tá em 10 e a visão tá ladeira abaixo. Significa que o problema não é a pressão intraocular. Então, não é só a pressão intraocular a responsável pelo glaucoma. E isso é um grande erro, tanto no diagnóstico quanto no tratamento e acompanhamento. Então, só baixar a pressão não muda a história natural tanto, tá bom? Então, é uma estratégia importante hoje, é o que a gente tem. Infelizmente, muito da linha de investigação e tratamento de glaucoma ainda é isso, drogas novas, sempre medicação nova, focado só na pressão. Será que depois de tanto remédio, tanta coisa, ainda não caiu a ficha que só pressão não resolve? Não é só deixar essa pressão baixa, baixíssima, vai baixando mais. Não, pressão de tanto não, ainda não tá suficiente. Não, a pressão ideal agora começou a ser 10. Tem alguma coisa errada, a gente tá errando. E por isso
Desvendar o glaucoma é muito importante. Então, às vezes, tem coisas que não estão vindo pro holofote. Não sei porquê. Mas estamos botando na luz, porque à medida que a gente coloca na luz, a gente consegue enxergar e consegue mexer nessas pecinhas. E, normalmente, essas pecinhas, quem mexe não é o médico. Ó, quem mexe. Ó. Vocês, tá? Vocês que mexem nessa pecinha e que tem um resultado incrível. Incrível. Vocês ficam surpresos com o resultado. Lembrar que vocês passaram a vida toda plantando doença, aí resolve mudar, plantar saúde, limpar o terreno, tirar a erva daninha, nutrir melhor esse solo e quer que a plantação ocorra em um mês, né? Não é milagre. Apesar de que milagres acontecem, mas não é o caso. Então, assim, começa a plantar direito, cuida desse terreno, que a colheita chega. A colheita chega, mas pega a estrada certa, pega a colheita certa, coloca a semente, aguarda, aduba, molha, né? Protege, que a gente tem resultado. Quando o resultado é desfavorável, aí todo mundo queria ter feito diferente. Ah, se eu soubesse. Mentira que sabia. Sabia. Mentira, vocês mentem pra vocês, viu? Eu já menti pra mim, agora eu não minto mais, não. Por isso que eu tô tão focada. Meus exames estão bons, estão muito bons. Estão ótimos, não em tudo. Ainda tem coisa que a doutora Soraya precisa melhorar. Então, tem alguns parâmetros nos meus exames de laboratório que eu quero melhorar mais. Eles não se encaixam em nada de doença. Qualquer outra pessoa que avaliasse provavelmente ia achar que tava bacana. Não tá bacana. Não tá. Ainda tem alguma pecinha que eu não tô conseguindo resolver, mas vamos em frente, né? Resolvendo. Deixa eu ver, a Alzira. Já tive pressão de 26. E agora, ó. Tá vendo, gente? Gente, é possível, isso é verdadeiro, tá bom? Agora tudo é o quê? Constância, não é? Ah, atividade física reduz pressão intraocular. Verdade. Aí o que eu vou fazer 20 minutos de malhação aqui, medir a pressão, baixou assim? Não, não é assim, né? Então, a prática regular de atividade física ajuda muito no controle da pressão intraocular. Então, baixa a pressão, baixa. Então, existem outras maneiras de reduzir pressão intraocular que não é colírio, nem laser, nem cirurgia. Atividade física reduz pressão intraocular. Otimizar níveis de vitamina D reduz a pressão intraocular. Meditação reduz pressão intraocular. Melatonina reduz pressão intraocular. Doutora Soraya, melatonina reduz pressão intraocular. Vou comprar melatonina ali agora para baixar minha pressão. Não, gente, a gente produz melatonina quando a gente dorme. Mas para eu produzir um nível ótimo de melatonina, eu preciso ter um sono muito bom. O que é considerado um sono bom? É um sono que eu durma no máximo até as 22 horas, ou seja, inicie meu sono às 22 horas. Aceitável hoje até as 23, mas o ideal é que 22 horas eu esteja dormindo, que esse sono tenha 7 horas no mínimo, entre 7 e 8 horas. Menos de 7 é ruim. Mais de 8 normalmente também é ruim para pessoas adultas, a não ser crianças e jovens que tenham a necessidade de sono um pouquinho maior. Então, 7 horas. Que essas 7 horas, de 7 a 8 horas, sejam contínuas. Nenhuma interrupção, nenhuma interrupção. Não interessa se você desperta e dorme e continua sonhando o mesmo sonho, inclusive. Não interessa. Despertou, já não é o ideal. Então, esse sono tem que ser contínuo. E a última coisa, o ambiente tem que estar no escuro total. Breu, que você passa a mão aqui e não vê nada. Então, esse é o sono ideal. Busquem esse sono, que vocês vão ter uma das melhores coisas de reparo, que é o sono. Então, ter um sono reparador faz toda a diferença, inclusive no controle da pressão intraocular. Agora, se você sofre de insônia a vida toda, se você desperta 2, 3 vezes de noite para ir no banheiro e continua dizendo que tá tudo bem, você não entendeu. Não sou eu, doutora Soraya, que estabeleci isso, não, gente. Isso tá provado na literatura. Agora, por que não se bate tanto nisso? Porque o estilo de vida adotado atualmente é totalmente de encontro a isso. Então, a gente precisa rever nosso estilo de vida. Volta pro natural, volta pra natureza, volta pro fisiológico, que o corpo ele tem o poder de se curar. O corpo se cura, é só a gente dar o que ele precisa. Só deixa que ele sabe o que fazer. Mas para isso a gente precisa dar uma ajudinha. E não pode atrapalhar, que é o que a gente tem feito. Atrapalhado. Então, dormir. Então, a melatonina é um potente potensor ocular.
é um antioxidante incrível. Ele é um faxineiro do corpo, ele faz essa faxina. De noite é a hora do reparo. O que é isso? É a hora que faz aquela limpeza de tudo que no decorrer do dia vai juntando sujeira, né? A gente vai produzindo lixo e chega a hora que a gente precisa limpar a casa. Precisa daquela faxinona. E de noite é a hora da faxina. Se de noite eu desperto, o que vai acontecendo? Uma faxina mal feita. Uma faxina meia boca, né? Aquela que só passei um paninho aqui, botei o lixo embaixo do tapete, você dá aquela olhada, tá? A casa tá linda, tá tudo lindo. Na hora que você levanta o tapete, olha só, na hora que você mexe na porta, começa o quê? Enferrujar as coisas, né? As coisas começam a se estragar, é aquele lugar que era para enxugar que eu deixei molhado, começa a mofar. Não é assim que vai acontecendo com a casa da gente? Mesma coisa com essa casa, esse templo fantástico, perfeito, essa engrenagem assim. Eu nunca vi um negócio tão perfeito como o corpo humano, é incrível. E a gente atrapalha. Não atrapalha, não atrapalha. E isso aqui é perfeito. E cuidado, tô com muito medo de algumas coisas. Eu gosto de assistir aulas e faço curso de profissionais que eu não me conecto, para saber exatamente o que a pessoa está fazendo. Porque para eu ter uma opinião, não a opinião do que me disseram. De que fulano acha. Não, eu quero achar. E para isso eu vou, pesquiso, olho, observo e vejo o que a pessoa está pregando, se é isso mesmo, né? E tô bem preocupada. Onde se preconiza que remédio é melhor do que o que a gente tem no nosso corpo. A gente deve ter alguma coisa muito louca. Não pode algo que a gente produz nosso, natural, não ser melhor para nosso corpo do que algo de fora que foi criado, que não existe sequer na natureza, ser melhor para nosso corpo, funcionar melhor do que o que é nosso. O que é nosso é o que é mais precioso, é o que é melhor, é a gente dar uma boa manutenção para essa máquina, que ela sabe se curar, tá bom? Não é viver para sempre, gente, mas é viver o tempo que a gente foi programado. As pessoas estão vivendo menos, estão antecipando sua morte, estão se arrastando no final da vida. A gente precisa rever como é que a gente quer ter essa vida, né? E lembrar que tudo que a gente faz impacta na nossa vida, impacta na vida de muitas gerações, impacta nos nossos filhos, impacta na de nossos netos. Então, não sejamos também egoístas de achar que eu sei o que eu faço. Não é o meu corpo, eu faço o que eu quero. Não é bem assim, não. A gente deixa esse preço para muita gente, tá certo? Então, bora pensar também nas pessoas que nos cercam, que a gente gosta, que a gente ama, que a gente diz que tá tendo estilo de vida ruim por causa dessas pessoas e a gente vai abandonar essas pessoas mais cedo, no auge, né? E ainda dando trabalho. Será que é isso mesmo que tá certo? Não acho que essa conta não vai fechar. Revejam isso também, tá bom? Essas escolhas da gente, do quanto que a gente acha que é viver uma boa vida, aproveitar a vida, que escolhas a gente tem feito. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui mais pra gente começar a encerrar essa live. Quero encerrar com 50 minutos. Alzira, seu controle tá incrível, hein? 26/11 tá show de bola. Sempre lembrar de reavaliar. Se você já teve pressão alta em algum momento, precisa fazer essa reavaliação. Outra coisa importante Gente, meditação é vida. Realmente, se eu pudesse indicar uma coisa só pra pessoa, indicaria várias coisas. Mas eu acho que eu elejo hoje a meditação como um grande transformador. Que também, normalmente, quando a gente começa a meditar, a gente começa a ter mais clareza da nossa vida. Então, a gente entra num processo de calma, de autoconhecimento, e a gente começa a fazer melhores escolhas. E à medida que a gente faz melhores escolhas, a gente também consegue fazer melhores escolhas alimentares. A gente começa a entender o poder do nosso corpo, o quanto que ter uma mobilidade é interessante. E aí isso vai nos impulsionando para a gente tentar fazer uma atividade física, né? De relaxar, de ser menos ansioso. Muitas pessoas que não dormem bem está muito associado à ansiedade, são pessoas desorganizadas, né? E aí elas ficam muito pensando no futuro porque elas não conseguem viver o presente. Então a meditação traz essa paz do momento, né? De você estar
presente nas coisas. E exercitar a presença é um grande desafio. Eu quero lembrar para vocês que eu sou uma potencial portadora de glaucoma. E um dos motivos de eu falar e abraçar essa causa do glaucoma é exatamente isso. Né? Eu tenho um histórico familiar extremamente importante de glaucoma. Né? Meu pai tem glaucoma, minha avó paterna tinha glaucoma, tenho tios que têm glaucoma, um monte de doença ocular, Jesus. A família de minha mãe tem casos de cegueira por glaucoma, de um parentesco um pouquinho mais distante de minha mãe, mas tem um histórico de cegueira, inclusive, por glaucoma. Então, assim, geneticamente falando, provavelmente eu tenho o gene do glaucoma. E minha escavação de quebra é um pouquinho aumentada. Minha pressão ocular é bem normal, campo bom, enfim. Tudo bem. Eu monitoro isso há 20 anos. Mas tá aqui na minha porta. Eu vou ficar o quê? Minha grande dor era essa. Buscar respostas para o que eu posso fazer. Toda vez que eu ia para um curso, um congresso, ia para o congresso grande, a gente não tem muito acesso ao palestrante. Então, o palestrante dá aula dele e pronto. É difícil abrir pergunta para a plateia, mas quando a gente faz os cursos menores, a gente tem acesso aos palestrantes, da gente poder questionar, perguntar, enfim, discutir caso clínico. E minha pergunta final era sempre assim: o que se pode fazer para prevenir glaucoma? Prevenir não é diagnóstico precoce. Prevenção é não ter a doença. Eu não precisar iniciar um tratamento. Certo? Essa é a minha pergunta de todos os dias. Essa pergunta eu me faço todos os dias. O que eu, Soraya, preciso fazer para não ter glaucoma? O que eu preciso fazer? Não é me entupir de exames, não é só isso. Eu preciso ir fazer o exame, ver se estou, não estou, mas eu preciso fazer a minha parte. E eu estou fazendo a minha parte. E eu espero que vocês comecem a fazer a parte de vocês para não adoecer. E tudo que eu falo aqui para glaucoma serve para todas as doenças. Se você tem histórico de doença cardiovascular, não é você ficar indo no cardiologista a cada 3 meses para identificar se sua artéria está entupida ou não está entupida, se sua função cardíaca está normal ou não. É você começar a mudar seu estilo de vida agora. Não é esperar dar o diagnóstico. É intervir antes disso. É fazer a sua parte. Mude sua história. É possível a gente mudar isso, tá bom? Então, otimizar parâmetros, fazer melhores escolhas diariamente, refazer esse compromisso todos os dias. Então, espero muito que vocês refaçam esse compromisso diariamente. Célia, que bom. Quero muito abrir os olhos de vocês, como a gente tem tantas opções de tratamento. E normalmente esse tratamento, não sei se vocês perceberam, não depende do profissional médico, né? Eu acho que o médico ele tem uma função fantástica. Eu sou médica, quero que vocês valorizem, me coloquem num lugar importante para a vida de vocês, do quanto que a gente pode ajudar, mas não adianta só ir no médico, só sair com a receita com não sei quantas coisas. Não é isso que cura. O que cura são as nossas escolhas diariamente. O que a gente está escolhendo carregar para a nossa vida, que pesos a gente está carregando desnecessários. Então, espero muito conseguir mostrar esse olhar para vocês, que minha palavra toque aí no coração e faça vocês se movimentarem na direção correta e não seguir na direção do adoecimento, que infelizmente é o que eu tenho visto, um discurso direcionado para o adoecimento e com a desculpa de que as pessoas não querem mudar. Será que as pessoas não querem mudar mesmo ou elas não estão conscientes de que essa mudança muda a vida delas? Entende? Será que é porque ela quer o remédio mesmo ou é porque ela enxerga e ela foi treinada e o médico treina ela a achar que ela está usando o remédio, ela está de fato sendo tratada? Então, acho que falta muito esse discurso de que é possível e que dá diferença, que muda a vida, né? Ai, minha pressão é tão difícil de controlar. Não, talvez a gente só não esteja mexendo na pecinha certa. Então, que vocês tenham um sábado de luz, que vocês se inspirem com minhas palavras. Peço a Deus todos os dias para me inspirar também, para que eu possa inspirar vocês a seguirem no caminho de mais saúde, resistirem às tentações que nos levam ao adoecimento. Um ótimo sábado. Não pisa o pé na jaca, pelo amor de Deus. Faça escolhas. Vou mostrar meu café da manhã daqui a pouquinho. Sentar ali com meus filhos e respirar. Pra gente começar um sábado em família. Um beijo. Deus nos ilumine. Deus nos proteja. Esteja sempre com a gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.